Primeiro livro de Samuel, e o capítulo é o de número 17, o versículo de número 23. Hoje eu vou te dar estratégias, mais uma vez, para você resistir ao diabo. Diga graças a Deus. Vamos juntos? Vamos ver essa história que você vai ver. Esse homem teve que resistir muita gente. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Você já conhece essa história, mas se você não conhece, eu vou te relembrar, ou eu vou te explicar bem rapidamente. Golias era um gigante filisteu, e o povo de Deus, Israel, estava na peleja, eles estavam nessa guerra, lutando contra os filisteus. Tudo bem, a guerra estava acontecendo. Davi era o menor dos filhos de Jessé. Jessé tinha filhos guerreiros, 3 deles estavam na guerra. 3 desses filhos maiores, mais robustos, né? Mais corajosos, entre aspas. Jessé já era bem idoso mesmo, bem velhinho. E ele então, com Davi ali, cuidando das ovelhas dele, disse o seguinte: Davi, vai lá levar uns suprimentos para os seus irmãos, eles estão na guerra. Eu quero que você leve um pouquinho desse pão, um pouquinho desse negócio aqui. Então, na verdade, a história, olha aqui para pastor, ó. A história de Davi vai mudar. Aquele Davi que você conhece, que derruba gigante, a história dele começa porque ele faz só uma coisa: ele obedece o pai dele. A nossa história de vida começa a mudar na obediência. Quando Deus fala para você, não faz mais isso, você cumpre. Pode doer o que for, mas começa a parar de fazer aquilo que Deus mandou você parar. Porque a sua história de vida começa a mudar quando você obedece. Repete comigo: obedece. Obedecer, muitas vezes, é difícil. Você fala para o teu filho obedecer. Hoje é dia das mães. E muitas vezes você perde a paz, pais e mães, porque os seus filhos não te obedecem. Ou já perdeu muito a paz. Pastora, meu filho já casou, já saiu de casa, ou então está fora. Pastora, meu filho hoje está no mundo errado, está na criminalidade, está privado da liberdade. Não importa. Não importa quem seja seu filho, mas quantas vezes você já perdeu a paz porque ele não te obedeceu? Agora, nós temos um Deus que também nos vê como filhos e que espera de nós a obediência. Caso contrário, ele não pode realizar. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Bom, Davi, ele não vai falar mais nada. Ele não vai falar: ô pai, mas eu tenho que cuidar das ovelhas do Senhor, vou fazer o que na guerra? Davi não questiona. Davi, ele fala: sim, senhor, eu vou lá levar. Quando ele chega, ele escuta dizer que um tal de gigante filisteu chamado Golias, e a Bíblia diz aqui no nesse versículo que a gente acabou de ler, um homem guerreiro. Sabe o que está escrito esse guerreiro? Está escrito ali guerreiro, né? Mas lá no hebraico, sabe o que significa essa palavra? Significa campeão. Então veja que no hebraico essa palavra está dizendo assim, ó: vinha contra eles um campeão. Já intimida. O que é campeão? Um cara que não perde. Então começa a vir contra eles um cara que não perde. Aí eu te falo, olha aqui para mim, ó. O povo começou a ter medo, você vai ver a história. Vai se levantando contra eles um campeão, um guerreiro experiente. E engraçado que aqui também ele começa a falar as palavras usuais. Aquele gigante, presta atenção aqui em mim, que tudo vai ter uma grande revelação aqui. Aquele grande campeão chamado Golias, se você estudar aqui muito bem essa parte, mas eu vou ensinar para você, a Bíblia diz que ele já tinha palavras que ele costumava dizer para intimidar os inimigos. Ele já tinha um arsenal de palavras. Ou seja, o inimigo ele já corria só do que ele dizia. Então você vai ver que vai subindo contra eles um campeão chamado Golias, que nunca perdia, que tinha palavras para intimidar seus inimigos. Igreja, olha aqui para pastor, ó. É a figura de Satanás. Ele sabe fazer isso como ninguém. Ele sabe usar médicos. Ele sabe usar os da nossa casa. Ele sabe usar os colegas de trabalho. Ele sabe usar pessoas, ele sabe usar situações. Alguns anos atrás, não foi aqui não, meu esposo que contou essa história para mim. Meu esposo estava alguns anos atrás atendendo, e ele disse: nossa, Thaís, eu passei uma situação curiosa uma vez. Uma vez eu atendi uma senhora, e essa senhora abriu o coração para mim,
dizendo que ela estava para receber um dinheiro e esse dinheiro nunca chegava. Presta atenção, presta atenção. E a conta dela vivia no vermelho. Fiz uma oração por ela, repreendi o mal. E eu fiz uma oração por ela, falei, meu Deus, em nome de Jesus, se houver qualquer mal agindo na conta bancária, que esse mal caia por terra. Na hora que ele começou a orar, a mulher manifestou com o demônio brabo. E aí ela falou assim, e o demônio manifestado. Aí meu marido falou, o que você está fazendo na vida dela? Ele falou assim, ó o que ele falou. Ele falou assim, eu ajo na conta bancária dela. Eu estou dentro da conta bancária dela. Ele falou, então hoje eu vou mandar você embora. Oração simples, mandou embora. Sai, demônio, em nome de Jesus. Meu marido orou para ela e falou assim, amiga, vai lá no banco agora e fala lá com o teu gerente que você vai receber o dinheiro lá. Ela foi, voltou toda feliz depois para a igreja. Ele falou assim, pastor, você não sabe o que aconteceu? Ele falou, acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Ela falou assim, pastor, uma coisa extraordinária. Eu não sei o que aconteceu, o gerente achou meu dinheiro. Uma coisa assim muito estranha. E de repente o dinheiro foi todo para a minha conta. Havia um mal. Por que eu contei essa história para você? Porque são os gigantes Golias que agem de maneira já programada para tirar a paz da pessoa de alguma forma, seja com alguém ou seja com situações. E eu tenho pregado aqui, nesses domingos que se passaram, eu preguei que aquela maldita frase, nem tudo é demônio, é mentira. Mentira. Você vê? Você acha que vai ter um demônio na minha conta bancária? Não é que tinha? Não é que tinha? Nem tudo é demônio, é porque isso, é porque aquilo outro. Então, eu estou te ensinando aqui hoje. Mas voltando aqui, ó. O que aconteceu? Presta bastante atenção. Ele começou a vir, começou a declarar as palavras. Olha aqui para pastor, ó. Uma das palavras que esse grande campeão do inimigo, ele vinha dizendo, ele dizia assim, ó, eu quero um homem só, pode me dar um homem que eu vou, você vai ver só, eu quero um homem para vir contra mim. Esses dias eu vi uma grande pregadora trazendo uma revelação nessa mensagem. Eu tenho que falar a fonte, eu não posso chegar aqui e falar que a revelação foi Deus que me deu, porque deu para ela. E essa moça dizia assim, é muito forte quando a gente percebe uma estratégia do inimigo. O inimigo quer fazer o quê? Eu quero um só homem, ele quer isolar a pessoa. Quando o inimigo consegue te isolar, ele vai bombardear você com pensamentos destrutivos. Foi o que ele tentou fazer com Davi. Igreja, não se isole. A Bíblia diz que quem não busca conselhos, os planos perecem. Que nós precisamos nos comunicar com os santos. Isso é muito forte. Não, eu vou fazer tudo sozinho, eu não vou falar com ninguém, fale com as pessoas certas. Se isolar é uma estratégia do inimigo. Ele queria que só um homem fosse contra ele. Por quê? Por quê? Porque ele sabia que às vezes na maioria ali, todo mundo contra um cara, ele não ia conseguir. Então ele falou, eu quero um só. Aí os bobinhos acreditaram e ficou lá. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz no finalzinho aqui, ó, e falou conforme aquelas palavras. E Davi fez o quê, igreja? Eu te pergunto nessa manhã, igreja, o que você faz quando você ouve o teu inimigo? Hã? O que você faz quando você ouve o teu inimigo? Israel tomou uma atitude. Israel fez o quê? Israel se escondeu. O povo de Deus se escondeu, porque o inimigo vinha se achando campeão e ele vinha decretando as mesmas e velhas palavras que ele costumava dizer. Às vezes as velhas palavras ainda te ferem. Às vezes as velhas palavras te tiram do prumo. Ué, mas você não é nova criatura? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, não é isso que está escrito? Quem aqui é nova criatura? Levanta a mão. Então esquece as velhas palavras, porque elas não podem te ferir. As velhas palavras não podem tirar você do prumo. Ai, eu não posso com essas palavras. Peraí, eu sou nova criatura. Davi ouviu e ficou como? Peraí, deixa eu ouvir esse negócio direito aí. Davi começou a ouvir. E o povo ouviu. Aqui houve uma ruptura. Davi ouviu e não se intimidou. E Israel ouviu e se intimidou. Se escondeu. A Bíblia vai dizer que Israel fugiu diante da face do Golias. Mas peraí, o Senhor me ensinou que se eu resistir, quem é que vai fugir? Satanás.
Então, peraí, tá errada essa história aqui. Mas a verdade foi isso que aconteceu. Do versículo de número 24, olha só o que eles fizeram. Atitude quando você ouve o inimigo. Você tem duas opções. Versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Faziam o quê? Davam glória a Deus? Temiam grandemente. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Quantos que estão aqui no nosso meio ainda estão temendo as velhas palavras? Ainda estão temendo as velhas coisas que o inimigo te oferece? Quantos aqui não estão assim? Ai, pastor, eu não consigo. Não, você consegue. Diga, eu consigo. Diga, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Gente, isso é muito sério o que eu estou te ensinando aqui. Eu sou nova criatura, mas quando vejo, eu já caí no erro. Eu sou nova criatura, mas sempre que eu estou nesse lugar, aquilo me lembra, aquilo... Não, para de balela, esquece isso. Você é nova criatura. Ah, não, mas eu sou nova criatura, mas toda vez que eu ouço aquela... Para com isso, Deus me livre e guarde. Você tem que ser como Davi. Davi está te ensinando hoje como é que é resistir. Davi resistiu àquelas palavras. Espera aí, deixa eu ouvir direito o que esse cara está falando. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Deixa eu ouvir direito o que esse cara está falando. E o povo ouviu direito e se escondeu. Aí você vai ver aqui, a história vai... Eu não vou dizer tudo, que senão não vai dar tempo. Aí as pessoas começaram a dizer, você viu esse homem que subiu e tal? E a gente vai avançar na história. E o Davi estava lá. Davi foi levar comida, só obedeceu. O Davi olhando aquela cena, o povo escondido, aquele cara falando, ele falou, não, isso aí está errado. Ele começou a pensar fora do óbvio. Começou a crescer, presta atenção. Tudo aqui que eu vou falar tem uma revelação boa que você veio buscar aqui. Eu costumo dizer que palavra você lê em casa. Aqui você veio buscar a revelação. Davi começou a reparar e começou a crescer dentro dele. Olha aqui para pastor, ó. Uma indignação. Fala, o que é isso? Não pode. Olha aqui para mim, ó. Primeiro passo para você resistir ao diabo é não aceitar o que ele te oferece. Não aceite o diagnóstico médico. Por isso que eu digo que aquela frase, nem tudo é demônio, é demoníaca. É um espírito de resistência. É um espírito do conformismo. Nem tudo é demônio, vou lutar para quê? Fulano nasceu assim, vai morrer assim. Olha aqui para mim, ó. Davi falou o quê? Isso aí não é. E as pessoas que eles quiseram intimidar Davi. Você não está vendo o cara e tal? Aí, avança lá para o versículo de número 28. Primeira coisa que Davi vai começar a resistir. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Versículo 29, então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Igreja, olha aqui para pastor, ó. A indignação começa a crescer no coração do Davi. E fala, quem esse cara pensa que é? E o Davi começa a falar aquilo ali. Aí o irmão mais velho olha para ele e fala assim, cara, você veio aqui rir da nossa cara, né? Volta lá para suas ovelhas. Volta lá porque você sabe fazer. Sai daqui do nosso meio e deixa a gente aqui. Você veio o quê? Você veio ver a nossa vergonha? Veio aqui se achar o cara? Você nem sabe lutar, em outras palavras. Você veio querer, olha aqui para a pastora que aqui tem revelação. O irmão mais velho dele estava falando assim, você quer me ensinar o quê? O que você quer me ensinar se você só sabe cuidar de ovelha e isso aqui é uma guerra ferrenha que nós estamos vivendo aqui? Essas palavras são o tipo de coisa que nós ouvimos, igreja, olha aqui para mim, ó, quando a gente se converte. Quando você aceita Jesus, você decide ter uma vida nova, olha aqui para pastor, ó, as pessoas lá fora não querem nem saber. Elas não estão nem aí para você. Elas não querem saber qual é a sua nova habilidade. O Eliabe, ele não queria nem saber, ele nem sabia que o irmão dele tinha rasgado o leão e o urso para defender a ovelha.
Na cabeça do Eliabe, você é um coitadinho que cuida de ovelhas, você é pastor, sai daqui. Nós somos aqui, nós somos guerreiros. O que eu estou querendo te ensinar com isso? A primeira coisa que Davi teve que resistir foi o seu irmão desencorajado. Porque o seu irmão estava sendo realmente envergonhado. E volto a dizer, o desencorajado vai querer te desencorajar. Pode reparar. Fica do lado de pessoa negativa para ver como é que você sai. Misericórdia. Você sai pesado, mas não é energia, não. É porque você precisa resistir. Ele fala, que negócio é esse? E ele começou a enxergar de maneira contrária aquele povo. Todo o Israel estava desencorajado. O irmão era um frustrado na vida e começou a falar o quê? Primeiro que ele já era frustrado porque ele não foi o escolhido. Então já tinha um ranço dentro dele. Então ele falou, cara, o que você veio fazer aqui? Em outras palavras, não é para você. Você está achando que você é quem agora? Só porque você foi ungido, agora você vem aqui? Quantas pessoas não ouvem isso? Igreja, as pessoas lá fora são cruéis. Ah, agora você virou crente, agora você virou Bíblia. Aí pronto, agora não pode nada, né? Até ontem você estava fazendo tudo errado. Não é assim. Até ontem, você era o cara que... É o Eliabe. Olha aqui para pastor, ó. Não ouça os Eliabes. Ouça o que Deus tem para você. Diga graças a Deus. Deus tem para você novidade de vida. O mundo lá fora são os Eliabes. Não culpe eles por isso. Pessoas olha aqui para mim, ó. Às vezes a pastora, olha, ó, às vezes a pessoa lá fora até quer se converter. Ela quer mudar de vida, mas ela não consegue. Aí quando vê que você muda, ela quer fazer o quê? Te desencorajar. Porque ela mesma não consegue. Quem está entendendo aqui a figura do Eliabe? O mundo está cheio de Eliabes. O mundo está cheio de gente que não aguenta ver tua mudança porque ela mesma não consegue mudar. Então ela quer desencorajar as pessoas. Mas pastora, qual é a lição disso? Davi teve que resistir. Diga resistir. Eu não vou resistir a essas palavras que esse cara pensa que é. Aí vem o irmão, o da casa, olha aqui para mim, ó. O da casa, eu já falei isso 1000 vezes, o da casa dói mais. Quando é de dentro de casa, dói mais. A esposa que se converte, aí o marido diz, até ontem não estava ali, pá. Aí a esposa fala, mas agora eu sou de Jesus, eu te amo. Eu quero mudar a nossa história, não é só a minha, não, eu quero mudar a nossa vida. Mas com muita calma, com muita cautela, com muito amor. A palavra de Deus diz que o homem santo e a mulher santa santifica o outro. Não afasta o outro. Deu para entender? A Bíblia não diz que a mulher santa e o homem santo afasta o outro. Não, muito pelo contrário, ele santifica o outro. A sua santidade ela é tão maravilhosa que ela santifica o teu casamento. Olha que lindo isso. É um presente de Deus, é uma dádiva. Pastora, mas o meu marido não quer nem saber. Pastora, mas a minha esposa não quer nem saber. O que a Bíblia diz sobre o teu casamento? Que se você for santo, você santifica todo o teu casamento. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Santifica toda a tua casa. Não são os seus atos. É você crescendo diante de Deus. Diga graças a Deus. Não é você querendo mudar ele. Ninguém muda ninguém, igreja. Você não aprendeu isso ainda? Com tantos anos de vida, você não aprendeu que ninguém muda ninguém, não? Ninguém muda ninguém, não. Mãe não muda filho, pai não muda filho, esposa não muda marido. Quem muda é o Espírito Santo. Você mudou por causa do Espírito Santo. Você não mudou porque alguém mandou você mudar. Foi ou não foi? Você mudou porque o Espírito Santo te convenceu. Porque o Espírito Santo te instruiu. Usou pessoas, às vezes, para te instruir. Peraí. Mas voltando aqui para as Escrituras. Davi teve que ter a primeira resistência. Eu não vou ouvir o que o meu irmão está dizendo. No versículo agora de número... Avança agora. Olha aqui para o pastor, ó. Quando Davi ouve o irmão dele, ele fala assim, o que eu fiz para você agora? Olha aqui para o pastor, ó. Era nítido que havia um conflito familiar. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Havia um conflito entre irmãos. Dentro da família do Jessé. Porque o Davi fala assim, o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Eu não falei nada demais, é o que ele está falando aqui. Falei nada demais, irmão, eu só fiz uma pergunta. No versículo agora, vamos avançar. No versículo de número 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém,
por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Por que o Davi procurou Saul? Presta atenção aqui em mim, ó. Porque Davi queria ser o cara. Presta atenção que aqui tem uma grande revelação. Davi, ele queria ser conhecido. Davi queria assumir o posto de rei antes da hora. O que Davi queria com essa fala? Presta atenção aqui em mim. Um pouquinho antes, o pessoal falou para ele o seguinte, ó. Cutucaram Davi assim, ó. Davi, chega aí, vem cá. O que foi? Vem cá, Davi. O negócio é o seguinte, o Saul está falando que quem conseguir vencer esse filisteu vai ganhar a filha dele. É mesmo? É. Vai ganhar a filha dele, a casa dele nunca mais vai pagar imposto. E ainda vai receber grandes riquezas. Aí o Davi falou, bom. Olha aqui para pastor, ó. Era uma palavra do rei, sim ou não? Quando o rei dizia, ele tinha que cumprir. Assim é a palavra do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Quando o Senhor Jesus te libera uma palavra, aquela palavra tem que ser a sua motivação para vencer e avançar em qualquer área da sua vida. É aquela palavra que vai te motivar. Veja que Davi, ele não vai querer enfrentar o gigante para ser reconhecido. Davi não vai querer enfrentar o gigante para esfregar na cara do Eliabe qualquer coisa. Eu tenho dito isso aqui com frequência. Cuidado com aquilo que está te motivando. Pastor, eu já falei isso, inclusive no domingo passado. Pastor, eu quero abrir uma empresa. Mas por quê? Porque eu estou cansado de ficar... os chefes sempre me ficam me perseguindo. É muita inveja nos trabalhos que eu passo. E eu quero abrir um trabalho para não ficar mais prestando conta com ninguém. Eu falei, tá errado. Motivação errada. Davi não foi com a motivação errada. Davi foi com uma palavra do rei. Peraí, eu vou receber tudo isso, então eu vou em frente. Se você tiver uma palavra do rei, tua empresa vai dar certo, teu relacionamento vai dar certo, porque você tem uma palavra liberada pelo rei, diga graças a Deus. É isso que nos falta, é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente não é bem sucedido às vezes nos nossos relacionamentos, é por isso que a gente não é bem sucedido nas coisas que a gente faz, porque a gente é motivado pelos desejos, a gente é motivado pelas mágoas, a gente é motivado pelo ódio, a gente é motivado pela inveja, pela vontade de ter mais que o outro, mas na verdade isso não deveria nos motivar. O que tem que nos motivar? A palavra do rei, ela é minha garantia de que tudo vai dar certo. Às vezes você nunca sentiu no coração de ser um empresário, mas às vezes Deus já te deu uma palavra e você fica resistindo à palavra. Não resista à palavra, resista ao diabo, diga graças a Deus. Não, Deus está me falando, pastor, eu tenho uma palavra, mas eu nunca cumpri. Ué, o Golias vai ganhar, o Golias vai vencer, mas o Davi não, peraí, ele vai me dar uma filha dele, a filha dele até que é bonitinha. Pô, nunca mais a gente vai pagar imposto, meu pai vai ficar tranquilo. Peraí, então, tem uma motivação, tem uma palavra certa do rei. E Davi, então, procura Saul por esse motivo. E sabe o que ele fala quando ele diz assim, não desfaleça o coração de ninguém? Isso aqui é muito forte. Na tradução original no hebraico diz assim, ó, sabe o que quer dizer? Eu vou traduzir essa frase aqui, ó. O Davi chega para o Saul e fala assim, ô rei, não deixe, diga não deixe, que o povo fique triste. Porque essa é a missão do rei. O rei, ele motiva, o rei da palavra. O rei alegra o seu povo. O rei, ele vai em frente. Se o rei está triste, toda a nação está triste. Se o rei está derrotado, toda a nação está derrotada. E o Davi fala para ele, o rei, não deixa o teu povo ficar triste. Olha aqui para pastor, ó. Não deixa os da sua casa ficarem tristes. Você é o rei lá dentro. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor nos fez como reis e sacerdotes, sim ou não? Está lá. De onde, pastora Thaís? Dentro da minha casa. Na minha casa eu sou o sacerdote. Na minha casa eu sou o rei. Sou eu que libero as palavras de vida lá dentro. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Saul tinha o poder de liberar essas palavras de vida. Davi disse, Senhor Saul, não deixe o teu povo ficar triste. Pode falar para eles que tem uma esperança. Eu vou lá vencer esse cara. Em outras palavras, olha como Davi foi servo. Davi chegou para o rei e falou assim, Senhor, a partir de agora começa a motivar o povo que eu vou lá e eu vou vencer. Davi olhou para o povo. Davi foi com a motivação
certa. Davi, olha como ele já tinha o espírito de rei. Sem precisar provar nada para ninguém, pessoal. Olha como ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele foi e falou assim, o rei, vai lá, motiva o povo que eu vou lá, fica tranquilo. Igreja, se você está recebendo essa palavra aqui hoje, não é para você chegar na tua casa e falar, olha aí, ó. Não, é para você chegar na tua casa e replicar o que você aprendeu aqui hoje de maneira sábia, que o Espírito Santo sabe fazer isso com você. Não vamos ninguém desfalecer aqui dentro. Fulano perdeu o emprego, fulano terminou o namoro. Fulano está triste da vida, calma aí. Você é o rei dentro da tua casa. Peraí, gente, olha só. Vamos orar aqui, olha, a palavra de Deus diz isso e tal, e a gente vai vencer em nome de Jesus. Filho, eu declaro vida sobre a tua vida, você não vai ficar nesse hospital, você não vai ficar mais nessa cadeia. Olha, eu libero uma palavra sobre a tua vida, palavra de mudança, palavra de conquista. Quem está entendendo a diferença aqui, diga graças a Deus. Você tem essa autoridade. E no versículo de número 33, olha aqui para pastor, ó. Segunda coisa que Davi vai ter que resistir. O Saul vai responder e ele vai dizer, Davi, obrigada, hein? Obrigada mesmo, espera aí que eu vou avisar o povo que eles não precisam mais ficar tristes. Será que foi isso que Saul falou? Vamos ver, versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Igreja, olha aqui para mim. Ó. Satanás usou o rei. Isso aqui é coisa séria. Para tudo, nem respira agora que eu vou te trazer uma revelação aqui. Ó. A palavra do rei tinha poder, sim ou não? E o Davi estava ouvindo aquela pessoa influente que também estava frustrada, igual o Eliabe, que começa a dizer na cara de Davi as suas limitações. O diabo faz isso. Mas você não pode, você não tem nada. Você não tem um centavo na conta. Como é que você vai abrir essa empresa? Espera aí, mas Deus te deu uma palavra. Mas teu marido, só Deus na causa. Teu marido é isso, teu marido é aquilo, mas você tem uma palavra. Espera aí, não. Você tem que reagir. Igreja, isso que eu estou te ensinando aqui faz parte de resistir ao diabo. Tiago 4,7. Olha aqui para pastor, ó. Você vai ter que treinar os seus ouvidos para ouvir apenas o que Deus diz a você. Eu posso te contar um segredo? Isso é um treino, meu amigo. É um treino. Você vai ter que treinar todo dia. Deus vai enviar. Olha só. Satanás, ele muitas vezes vai enviar o Eliabe. O Eliabe é o irmão. Ele não deu crédito para o irmão. Vou enviar o Saul. Aí o Saul vai lá e fala aquela palavra negativa. Não vai dar para você não, filho. Tu é moço. E ele era de fato moço. Sim ou não? Ele era moço mesmo. Ele não falou nenhuma mentira. Ele falou, você é moço. Em outras palavras, você é inexperiente. As pessoas vão querer jogar na tua cara a inexperiência. As pessoas vão querer esfregar suas fraquezas. Foi isso que o Saul fez. Mas aí que eu te falo, Davi ficou com a palavra. Davi vai dizer para ele, Saul, rei, o negócio é o seguinte. Eu posso ser moço, mas defendendo as ovelhas do meu pai, eu já rasguei leão, já rasguei urso. E para mim esse cara não é nada. Para mim esse cara não é nada. Para mim é um cara que afronta o povo de Deus, já é um cara derrotado. É isso que Davi vai dizer. Porque sabe o que aconteceu com essa cena? Eu estou correndo aqui para você. Sabe o que Davi faz, igreja? Davi encoraja o Saul. Davi inverteu o jogo. O Davi, ele começa a encorajar o Saul, tanto que o Saul começa a falar, é mesmo, filho? Então peraí que eu vou te dar minha armadura. Vai lá, filho. Ele inverte o jogo. Ele começa a encorajar os desencorajados. O Eliabe era um invejoso. Ele não vai ouvir. Olha aqui para mim, ó. A Bíblia diz que quando Eliabe começou a querer crescer contra o irmão dele, a Bíblia diz que o Davi procura outro. Sai fora, não quer ouvir? Então tá bom. Aí ele vai e procura o Saul. Ele começa a encorajar o Saul. Olha o espírito do Davi. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia encorajar. A liderança dele era nata. Deus viu o coração dele.
Deus viu o coração dele. Falou, não, Samuel, tá errado. Esse Eliabe aí eu já rejeitei. O coração dele não é segundo o meu coração. O homem que realmente vai ser o rei, ele está lá no pasto. Ele tem um coração segundo o meu. É aquele que sabe encorajar as pessoas. Igreja, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que é cheia de Deus, ela sabe te encorajar. Ela tem que te encorajar. Agora, uma pessoa que diz que é de Deus e você sai pesado, você sai triste, você sai, meu Deus, que peso, o que é isso? Eu sou um lixo de gente. Ah, meu amigo, desconfia. Desconfie. Porque por mais que o Espírito Santo exorte, pastora, mas Deus não vai mostrar que a gente está errado? Quando Deus convence que a gente está errado, até aí a gente se alegra. É ou não é assim? Até aí a gente se alegra. Senhor, obrigado, porque o Senhor me mostrou que eu estou errado. Agora, a opressão, a acusação, isso é diabólico. Porque aquilo vai prender você em um abismo, vai chamando o outro. Não aceite a acusação, não aceite a opressão. Troque esse sentimento, como Davi estava trocando o sentimento de Saul. Ô rei, não pensa assim não. Eu posso ser moço, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso ser moço sim, o senhor tem razão. Mas olha, eu tenho a palavra do Senhor comigo. Deus me ajudou até hoje e Ele não vai me envergonhar. Essa é a sua fala. Isso é resistir ao diabo. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Vamos avançar para o versículo de número 39. Avança lá. O Saul começou a colocar as vestes nele. Espera aí, Davizinho, vem cá, você vai vestir a minha armadura. E o Davi, obediente, né? Começou a vestir toda a armadura do rei Saul. Ó o Davi andando, ó. Versículo 39, ó. E o Davi cingiu a espada sobre as vestes, olha lá, pegou a espada do Saul e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Igreja, olha aqui, ó. Aqui tem uma grande revelação, olha aqui para mim, ó. O Saul é aquela velha pessoa que te dá um conselho porque quer te ajudar. Já viu isso? Já viu isso? Olha, eu estou te dando um conselho porque eu estou teu amigo. Eu sou teu amigo, eu estou achando que isso aí não vai rolar. O Saul era esse cara. O Saul estava querendo ser um bom rei. Saul estava querendo ser aquele que poupava o povo, mas na verdade ele estava expondo o povo. Saul ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí Saul fez o quê? Peraí, Davi, isso aqui também é outra mensagem para outro dia, que a armadura do Saul não servia para o Davi. Não adianta, olha aqui para mim, ó, não adianta você querer ir para a guerra com a arma dos outros. Isso aí é outra lição. Isso aí já é outra pregação para outro dia, né? Não adianta, o Saul tentou colocar dentro de Davi as armas que ele usava para lutar. Mas Davi tinha outra arma, Davi tinha a palavra. Não adianta, é aquele conselho, ó, posso te dar um conselho? Procura isso vai te ajudar. Aí você vai e ouve. Procura, mas você já tem uma palavra. Aí você pega aquela palavra que Deus te deu, enfia no teu bolso e fica com o conselho do amigo. E aí, ó, a tua bênção vai sendo o quê? Adiada. Aí você vai chorar, você vai orar, vai falar, Deus, mas aquela pessoa, poxa, eu senti que aquela pessoa era enviada de Deus. É igual o profeta velho. Não sei se você lembra dessa palavra. Mas Deus deu uma palavra para o profeta, tu não vai comer, tu não vai parar na casa de ninguém. Ele já tinha uma palavra. Aí vem o profeta velho, ô profeta, eu também sou profeta, vem na minha casa, bora comer. Ele falou, não, Deus falou para mim que eu não tinha que parar em lugar nenhum para comer, não tinha que deitar em lugar nenhum, eu tinha que pegar meu caminho e ir embora. Não, mas olha, Deus me revelou que você tem que parar na minha casa. Parou. Morreu. Fim. Aí depois vai brigar com Deus. Por que não ficou firme na palavra que Deus deu desde o início? Por que não ficou firme? Meu irmão, quando você recebe a palavra, aquela palavra te queima o coração, ela te alegra, você sabe o que você tem que fazer. Aí você fica adiando, busca o conselho do marido, busca o conselho da esposa, busca o conselho do filho, bate na casa do vizinho. O que você acha de eu fazer tal coisa? Aí você vai ouvir o Saul, você vai ouvir Eliabe e o Golias só crescendo. E o Golias só intimidando, o Golias ganhando tempo. E você não resiste ao diabo. Você não faz o que deveria fazer. Davi falou o quê? Ô, Saul, o negócio é o seguinte, isso aqui não dá para mim. A arma que você usa não é a arma que eu vou usar. O conselho, aquilo que é bom para você, não vai ser bom para mim.
No versículo de número 40, o que o Davi vai fazer? Vamos ver? Davi então vai fazer o seguinte: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, diga pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Vou traduzir o que o Davi fez. Davi foi foi lá na beira do ribeiro, na beira do rio. Aí tinha lá as pedrinhas. Davi escolheu 5. Davi escolheu 5. Olha aqui, ó. Davi sabia o que estava fazendo. Davi não pegou assim, nossa, deixa eu garantir, já pegar umas 20, né? É a gente, pessoal. A gente é isso na vida. Ah, mas deixa eu garantir, né? Deixa eu ter um plano B. Davi não, Davi pega 5, porque senão o negócio ia ficar pesado. No saquinho dele ali, aqui no lombo, ele pega 5, e a Bíblia diz aqui no hebraico que ele escolheu as pedras mais lisas. Porque o rio vai lapidando as pedras. Já viu pedra de rio? Ela é toda lapidada, toda redondinha. Davi escolhe as mais redondas. Eu imagino que ele estivesse escolhendo aquela que tem a ponta bem assim. Pá! E ele pegou 5. Fala aqui, as 5 pedrinhas que eu tenho. Vai dar certo. Deus me deu uma palavra. E a Bíblia diz que ele foi se chegando ao filisteu. Bora. Eu sei já, Deus me deu a estratégia. Quem tem a estratégia divina não teme, resiste. Versículo 41. O filisteu também veio. E se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Terceira resistência de Davi agora, hein? Igualzinho Jesus no deserto. Jesus no deserto resistiu 3 vezes à investida de Satanás. E aqui Davi, o irmão Eliabe, um frustrado na vida. O Saul, que era seu líder, mas que estava desmotivando ele, achando que ele estava fazendo certo. E agora o Golias, as palavras do Golias, olha lá, versículo de número 42 ainda. E olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? O desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Igreja, olha aqui para a pastora, ó. O Davi, ele era aquele belo rapaz, né? Aquela coisinha, ai, meu Deus, nunca pegou uma enxada, né? Mas enfim, ele tinha... Mas vamos voltar aqui, ó. Ele olha para aquilo e o que ele fala? Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Igreja, olha aqui para a pastora, ó, já estou terminando a mensagem. Resistência final. Davi na estratégia, Davi com a palavra, é você na vida. Vai se vendo aqui no Davi. Você tem uma palavra, conseguiu vencer teu irmão, conseguiu vencer os familiares, conseguiu vencer a dúvida dos seus familiares. Você conseguiu vencer o líder que muitas vezes achava que estava ajudando, na verdade estava atrapalhando. E ele continuou. Chegou no final, ele recebe, sabe o quê? Começa a ser praguejado pelos deuses dos filisteus. Sabe o que ele começou a fazer aqui? Posso traduzir o que ele fez? Ele começou a invocar os demônios. E começa a invocar os demônios, vai falar, ó, o Espírito vai te pegar, hein? Ó, olha lá o Exu vai vir contra você, ó. Ele estava fazendo isso aqui. E o Davi? Tranquilo. Eu pergunto para você, será que isso iria tirar você do rumo? Você que tem uma palavra, você tem a motivação certa. Quem aqui tem a motivação certa para cuidar da casa, dos filhos, da empresa, tudo? Se você tem Jesus, você tem a motivação certa. Só que eu pergunto para você nessa manhã, será que você resistiria a maldições? Será que você resistiria a palavras como essa? Se alguém batesse na tua porta e falasse assim, amiga do céu, hoje eu sonhei que quando você saísse com o carro, um caminhão ia te pegar. Tu já sai, peraí, que eu vou pegar o azeite lá, peraí. Aí tu pega o azeite, tu unge o carro, tu unge o volante. Porque você está crendo, você não está resistindo. Amiga do céu, hoje eu sonhei que teu filho lá longe, o teu filho olha isso e aquilo outro. Peraí,
Está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a motivação certa. Eu estou com as 5 pedras, vai dar certo, irmã. Não, fica tranquila, minhas 5 pedras é Jesus, o meu cajado é Jesus, Ele está comigo e a minha casa está blindada. Diga, a minha casa está blindada. Nenhuma praga chegará na minha tenda. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Aí eu digo para você, você fica com a palavra ou você fica com a maldição? O filisteu começou a invocar os demônios e começou a falar, tu vai pegar, hein? Vai pegar, Davi. Disse mais o filisteu ainda, ó, versículo 44. Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Suave ele, né? Filisteu, palavras, olha aqui para mim, ó. Essa é a figura exata de Satanás. Ele nunca vai querer poupar ninguém, nele não há misericórdia. Então ele vem falando o quê? Hoje eu vou dar a tua carne para as aves dos céus. E Davi? Eu sou de Deus, né? Eu te abençoo. Aqui uma ova. Aquela era hora de guerra. Hora de guerra você não levanta a bandeira branca de paz. Hora de guerra você tem que guerrear. E você tem que ir em nome do Senhor Jesus. Tá vendo que teu casamento tá ruindo? Então vai pra guerra. Tá vendo que teus filhos estão se perdendo? Vai pra guerra. Ai, tadinho, tem que lá uma ova. Davi não vai fazer isso. Davi era pacífico, sim, mas ele era guerreiro. Aqui, ó, aqui, na prática, Deus forjou ele a ser guerreiro. Às vezes você está em casa ou aqui na igreja pedindo assim, Senhor, me dá mais fé. Ele vai te dar a oportunidade de você exercer a fé. Você não vai acordar no dia seguinte com mais fé. Você vai vencer as batalhas e aí você vai crescer na fé. Quem entendeu aqui, diga graças a Deus. Para terminar, Davi vai fazer o seguinte. Davi vai ficar temeroso. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lance e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, o Davi continua falando, hein? O pastorzinho, ele vai dizer o seguinte, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47 aqui, ó, assuma essa bênção. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, diga salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Misericórdia. Vamos aplaudir Jesus, pessoal? Isso aqui é uma voadora, né? Olha aqui, ó, Davizinho, pastorzinho, não correu uma ova. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, vou destruir tua cara. Hoje eu arranco tua cabeça, e não só tua cabeça, eu vou matar todo mundo que está aqui, porque o Senhor me deu autoridade para isso. Hoje eu vou exercer a autoridade que o Senhor me deu, e todo mundo vai saber que há Deus em Israel. O que é essa palavra? Todo mundo vai saber que tem Deus na minha casa. Aqui ninguém vai ser envergonhado, aqui ninguém vai ser morto, aqui ninguém vai ser preso, porque na minha casa o Senhor dos exércitos é o rei. E ainda diz mais, diz que do Senhor é a guerra. Sabe o que o Davi falou? Tu vem para mim com teu conhecimento, tu vem com a tua experiência, tu vem com essa fala medíocre, você vem com seus demônios, você vem com as tuas pragas, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e dele é a guerra. Olha aqui para a pastora, ó. Você está numa guerra lá? Diga, do Senhor é a guerra. Você só tem que ir em nome do Senhor. Você só tem que executar. Meu amigo, resista aos Eliabes, resista aos Saús e vá em frente com a palavra que Deus te deu, porque dele é a guerra. Diga, do Senhor é a guerra. Eu não vou ter que pelejar. Eu tenho que crer na palavra que Ele me deu. E do Senhor é a guerra. E a vitória também é dele. Diga, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Olá, meus amigos. Que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br. Em seguida, mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19
991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.